Olá pessoal, meu nome é Jefferson Rocha, sou professor da Universidade Federal do Pampa e trabalho com o desenvolvimento da metade sul há mais ou menos 20 anos. Nos últimos 3 anos eu trabalhei num projeto de pesquisa que procurava analisar as políticas de desenvolvimento aos assentamentos da reforma agrária. Nesse projeto a intenção era verificar se os projetos e as políticas destinadas à reforma agrária da metade sul, ou a projetos de assentamentos, que é uma expressão melhor, tiveram uma repercussão em termos de desenvolvimento econômico, em termos de sustentabilidade ambiental, e se deram condições para as famílias dos agricultores assentados de efetivarem uma reprodução socioeconômica. Bem, dito isso, é interessante destacar que a metade sul do Rio Grande do Sul, ela vem sendo considerada já há mais ou menos uns 30 anos como uma região com dificuldades, né, de implementar um desenvolvimento efetivo. Isso porque na sua trajetória ela foi formada por grandes latifúndios, geralmente produtores de gado, e depois da segunda metade do século XX foi implantada monoculturas de grãos, especialmente arroz e soja, e esses três fatos, né, esses três fenômenos da região, tanto a produção extensiva de gado quanto as monoculturas de grãos de arroz e soja, não proporcionaram um desenvolvimento efetivo, uma distribuição da riqueza gerada nessa região. A partir da década de 80, a política governamental, até certo ponto ligada às pressões, inclusive, dos movimentos dos sem terra, do MST, ela destinou para a região, então, extensões de terra não produtivas para os assentamentos de reforma agrária. E a minha interrogação, então, seria entender como esses assentamentos foram, no aspecto de desenvolvimento, né, como eles se efetivaram e proporcionaram um desenvolvimento para a região. É interessante destacar que não houve o que se poderia dizer de reforma agrária, no sentido lato sensu da palavra. O que houve foi uma política de assentamento de pequenos agricultores em determinados pontos da região. Isso não mudou a estrutura agrária da região. Quer dizer, não houve uma diferenciação em termos de terras, né? Continua existindo na região grandes latifúndios, produtores de gado e monoculturas de soja e arroz. Então, a dita reforma agrária não foi uma reforma agrária, foi uma política de assentamento de pequenos agricultores em áreas que eram improdutivas, né? Inclusive algumas delas estavam sob júdice, né? Os proprietários deviam para o governo impostos e tributos e foi em negociação o governo acabou destinando essas áreas para esses assentamentos. Bom, o que em síntese se pode chegar desse projeto que eu desenvolvi? Se poderia dizer que a intenção dos assentamentos era proporcionar uma agricultura sustentável. O MST, ele prega um desenvolvimento de produção agroecológica, com alternativas produtivas mais coerentes, né, com a produção de grãos, ligadas à produção de soja transgênica, né, ou de uso de agroquímicos. Então, a intenção, em tese, né, até pela perspectiva ambiental dessa época, após a década de 70, né, a questão ambiental passou a ser uma questão fundamental para a política de desenvolvimento. A intenção, então, em tese, dos assentamentos da reforma agrária era provocar uma agricultura sustentável, aos moldes da agroecologia ou qualquer alternativa com não uso de agroquímicos. Mas o que se pode concluir é que a pressão social da região, e aí também vai destacar que a região foi extremamente preconceituosa em relação aos assentamentos, contra esse movimento de assentamentos rurais, de pequenos agricultores rurais. Então, essa pressão social levou a dificuldades, né, econômicas, a dificuldades de integração social desses pequenos agricultores. Isso fez com que eles, por falta de uma política efetiva de reforma agrária, uma política que realmente desse as condições para eles desenvolverem estratégias produtivas e sustentáveis, levou que muitos desses agricultores tiveram que optar, com uma pressão até de reprodução econômica imediata que eles teriam que ter,
a produzirem, por exemplo, soja transgênica. Então isso não era a intenção, a princípio, de um projeto de assentamento sustentável. Mas a pressão econômica levou a que esses agricultores tivessem que adotar uma estratégia, né, produtiva que não é condizente, digamos assim, com uma proposta sustentável para a agricultura. Por outro lado, e aí esse é a questão que eu quero destacar, houve em determinados assentamentos, né, em determinados projetos de assentamentos na região, em alguns municípios, né, como Santana do Livramento, São Gabriel, Santa Margarida do Sul, Alegrete, São Francisco, né, houve algumas estratégias que é bom destacar, que efetivamente estão mais próximas da sustentabilidade destinadas a essa região, especialmente porque é o bioma Pampa, né? Aqui também vai destacar que o bioma Pampa é um bioma peculiar que está ameaçado, né? É um dos biomas ameaçados dentre os biomas brasileiros. Então, essas alternativas produtivas ligadas à agroecologia, ligadas à produção de arroz orgânico, por exemplo, foram alternativas que trouxeram uma perspectiva de sustentabilidade mais adequada para a preservação dos recursos naturais da região. Então se pode dizer, e aí dentro das alternativas sustentáveis, né, eu também destaco algumas agroindústrias, pequenas agroindústrias, né, que foram incentivadas e foram implantadas na região nesse período. Também, talvez seja a principal estratégia sustentável de desenvolvimento para os pequenos agricultores, foi a produção leiteira, né? Então, o gado de produção leiteira foi uma das alternativas dos agricultores assentados, talvez de melhor destaque, né? Porque houve aí um incentivo à formação de cooperativas, e aí destaca a Cooperforte, que é uma cooperativa ligada aos movimentos dos trabalhadores sem terra e ao movimento dos assentados da região. Então, essas alternativas, mesmo que pontuais, mesmo em determinado grupo, né, de assentados, me dá a perspectiva de dizer que a sustentabilidade da região, a sustentabilidade da agricultura, da pequena agricultura familiar da região, ela passa por essas alternativas mais coerentes com a reprodução econômica dos pequenos agricultores, né, e a preservação do bioma Pampa. E aquelas alternativas que muitos adotaram de produção de soja transgênica ligada a uma lógica de ganhos econômicos imediatos, elas não condizem com a sustentabilidade que se quer para os pequenos agricultores assentados. Porém, não se pode condená-los, porque efetivamente a necessidade de reprodução econômica levou esses agricultores a implantarem, né, a produção de soja transgênica. Mas efetivamente se pode sintetizar, então, para terminar esse pequeno relato, é que é preciso que as políticas públicas, as políticas destinadas aos pequenos agricultores assentados, sejam de incentivo à produção de culturas mais coerentes com a sustentabilidade do bioma Pampa. E nesse caso se destaca a agroecologia, né? Se destaca então um projeto agroecológico efetivo que incentive os agricultores assentados a adotarem posturas coerentes com a reprodução socioeconômica do bioma Pampa e com a perspectiva econômica, né, de se reproduzirem em termos de famílias, né, em termos de reprodução de vida, né, em sociedade. Toda pesquisa ela traz outros questionamentos, e o questionamento que eu trago aqui para desenvolver nas próximas pesquisas seria uma outra proposta de desenvolvimento que surgiu na região neste mesmo período, que foi o projeto que eu chamo de florestamento de eucaliptos e pinos, que foi uma outra postura de desenvolvimento que levou, sim, a grandes investimentos de empresas que propuseram nesse mesmo período, então, um desenvolvimento, de novo, ao meu modo de ver, concentrador, né? Porque aí são grandes latifúndios que produzem florestas de eucaliptos e pinos ligados a uma estratégia de produção de celulose e papel e madeira, né? Esse novo fato, né, esse fato que surgiu durante a pesquisa, essa constatação, fez com que agora eu me preocupe como esses dois projetos, um ligado à agricultura familiar, né, ou aos assentamentos de reforma agrária que incentivam a produção de alimentos, né, e outro aquele ligado a uma estratégia internacional de desenvolvimento. Essas são as possíveis pesquisas que eu irei desenvolver nos próximos anos, e espero ter contemplado
em síntese, os resultados da pesquisa. Obrigado.